Você realmente acha que conhece as pessoas, seu amigo, seu irmão, seus filhos, que seja? Agora imagina que do nada um adolescente lá da sua vizinhança se torna um suspeito de um crime gravíssimo. E ele parecia assim normal, nunca deu sinal de violência nem nada do tipo. Mas será que dentro dele tinha alguma coisa que ninguém tinha percebido ainda? A série Adolescência da Netflix coloca a gente justamente nesse cenário. Um garoto de 13 anos chamado Jamie Miller é levado à delegacia para prestar depoimento por ser suspeito de matar uma garota. Mas o que vai acontecendo na série revela mais do que uma investigação criminal. Revela como o sistema, a sociedade e até mesmo a psicologia lidam com crimes cometidos por adolescentes. Então hoje a gente vai analisar aqui o impacto psicológico de uma acusação dessa e como a polícia pode comprometer toda a investigação. Será que qualquer adolescente normal poderia cometer um crime tão grave assim? Eu sou Bruna Dutra, eu sou especializada em psicologia criminal, então eu falo sobre obras em geral que mostram a complexidade da mente humana. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito, e já deixa seu like para mostrar que você é um inscrito muito bem atento. Primeiro de tudo, a gente tem que entender uma coisa muito principal, que é o cérebro de um adolescente não funciona como o cérebro de um adulto. A neurociência mostra que até os 25 anos, nosso córtex pré-frontal, que é justamente a área do cérebro que é responsável por controlar impulsos, raciocinar e tomar decisões, ela ainda está em desenvolvimento. E enquanto isso, o sistema límbico está a todo vapor. E ele é justamente responsável pelas emoções. Então o que acontece quando um adolescente guarda para si traumas, raivas, frustrações, sofrimento? Pode ser que essa energia aí que ele guarda dentro de si se manifeste de várias maneiras possíveis, ou da maneira mais inesperada, tendo em alguns casos atos de violência. Na série, o Jamie é um garoto aparentemente normal, sem histórico nenhum de violência. E aí que entra um ponto crucial da psicologia forense. Nem sempre um crime é cometido por alguém que já tem um perfil comportamental violento. Muitas vezes o que leva um adolescente, ou até mesmo uma pessoa comum, um adulto que seja, a cometer um crime grave assim, não é uma predisposição à maldade, mas sim um conjunto de fatores psicológicos, sociais e situacionais. É por isso que a investigação psicológica bem conduzida é fundamental nessas horas. Agora vamos falar sobre o interrogatório feito na série. E aqui a série escancara um erro gravíssimo da polícia. A polícia simplesmente não está preparada para interrogar adolescentes. Talvez nem ninguém, né? Porque a gente vê na série como que o Jamie foi interrogado de uma forma tão pressionada e até mesmo violenta, que mostra que os policiais claramente não entendem o funcionamento da mente de um adolescente. E aí o que acontece quando um adolescente é interrogado de uma forma tão agressiva assim? Ele pode confessar alguma coisa que não fez, porque os adolescentes são muito mais propensos a dar falsas confissões. Ele pode simplesmente se fechar e não querer falar mais nada, o que vai dificultar muito a investigação. Ou ele pode entrar em um estado de choque que ele não vai se lembrar de nada e nem conseguir dizer. E esse é um problema real que acontece aí todos os dias, pode ter certeza. O sistema judiciário, principalmente lá fora, costuma tratar adolescentes como se fossem adultos, ignorando totalmente a influência da idade, das emoções que ainda estão sendo construídas. E isso pode levar a condenações injustas, ou pior, pode fazer com que o verdadeiro criminoso continue à solta enquanto alguém ali que não fez nada tá levando a culpa. Agora vamos falar sobre um aspecto que talvez seja um dos mais dolorosos aí nesses processos, o impacto que causa na família. Em adolescência, os pais de Jamie são tratados basicamente como cúmplices ali, pelo fato de serem pais do garoto. A sociedade simplesmente não quer entender, não quer saber de nada, só quer culpar alguém. Isso acontece toda a vida, a gente já viu isso em vários filmes e provavelmente você já deve ter visto na vida real também. Casos de adolescentes envolvidos em crimes sempre gera ali uma resposta emocional muito intensa no público. E as pessoas precisam direcionar essa raiva que sentem pelo que aconteceu para alguém, seja para o adolescente, ou seja para a família, ou seja para os dois. Eles são hostilizados, isolados pela vizinhança, muitas vezes têm que lidar com ataques diretos a eles, e muita gente dizendo que tudo que aconteceu é culpa da família. Obviamente que sim, a nossa família influencia muito na nossa construção de personalidade, mas não dá para culpar apenas uma coisa, ou uma pessoa, ou um contexto.
Para entender totalmente o motivo de tudo, tem que se analisar diversas coisas na vida desse adolescente. Até porque na série mesmo mostra que os pais não faziam a menor ideia do que acontecia na escola, não faziam a menor ideia do tipo de pensamento e desejos que o filho tinha. E por mais que o pai aparentava agressivo vezes ou outra, isso não quer dizer que foi exatamente isso a causa do comportamento do filho. Então a grande questão é, a família também não precisaria de um apoio nessas horas? O que eu sei é que a sociedade não quer saber disso, ela só quer uma resposta e só quer um culpado. Agora a gente chegou num dos momentos mais brilhantes dessa série, que é o episódio 3. A entrevista de Jamie com a psicóloga forense. Primeiro de tudo que esse episódio foi gravado em plano sequência e a atuação dos dois, meu Deus, do menino tá assim, excepcional. Então, diferente da polícia, que usa ali da pressão, da coerção, a psicóloga usa uma coisa que é muito mais poderosa do que isso. A escuta ativa e a análise de comportamentos. A análise de um suspeito envolve muito mais do que um simples olhar ou um jeito que ele se comporta. O psicólogo forense vai usar diversas técnicas para entender de fato o comportamento da pessoa. Ele busca identificar padrões, contradições e emoções que possam indicar algo importante sobre sua personalidade e sobre o envolvimento no crime. E os principais pontos dessa análise são a linguagem corporal. Então, a forma como alguém se senta, mexe as mãos, reage, pode revelar muito sobre os seus sentimentos naquele momento. Então, o psicólogo vai observar esses sinais para entender se a pessoa tá nervosa, se ela tá confortável, tá tentando esconder alguma coisa. Mas é importante lembrar que ninguém reage da mesma forma. O que pode ser um sinal de tensão para uma pessoa pode ser uma coisa super normal para outra. Por isso que a linguagem corporal não é analisada completamente sozinha. Você tem que inserir ela em diversos outros contextos. Outra coisa é o que a pessoa diz e como ela diz. Então não é só o que o suspeito fala, é como ele diz. O psicólogo então vai prestar atenção na forma que a história é contada. Faz sentido? Tem muitas mudanças? A pessoa parece desconfiada ou ela se abre livremente? Então pequenas contradições e mudanças no que a pessoa vai falando ali ao longo da entrevista pode indicar se a pessoa está escondendo alguma coisa ou se ela só está nervosa. Além disso, o tom de voz, pausas que a pessoa faz e até mesmo a escolha de palavras podem dizer muito o que se passa na mente dela. Outro ponto é o comportamento emocional. As emoções do suspeito também são observadas, isso é muito importante. Ele parece calmo, ansioso, agressivo. Essas reações então mostram como que ele lida com a situação e se há algo específico que incomoda ele mais. A gente até vê que quando a psicóloga lá na série entra em questões mais íntimas, o Jamie fica totalmente descontrolado. Apesar disso, não existe um jeito certo de agir em um interrogatório. Algumas pessoas ficam extremamente nervosas mesmo sendo inocentes, enquanto outras conseguem mentir na cara dura sem derramar uma gota de suor. Então por isso que o psicólogo precisa analisar essas questões com muito cuidado para não tomar decisões precipitadas. Outro ponto é o histórico psicológico da pessoa. O passado da pessoa pode influenciar muito no comportamento atual dela. Então o psicólogo vai investigar se o suspeito passou por algum trauma, alguma dificuldade emocional ou se já apresentou comportamentos indevidos antes. Isso não significa que quem teve uma infância difícil ou passou por qualquer tipo de trauma vai se tornar um criminoso. Mas entender a história de vida daquele suspeito ajuda muito a traçar um perfil psicológico mais completo e entender todo o processo comportamental dele. Então a análise psicológica de um suspeito é um processo assim muito cuidadoso, muito detalhado. Nenhum comportamento isolado pode ser considerado como uma prova de culpa ou de inocência. Então o trabalho do psicólogo forense é juntar todas essas informações e entender a mente do suspeito de forma mais objetiva possível, sempre com base, claro, na ciência e na ética. Uma coisa muito importante, o papel do psicólogo forense não é dizer se a pessoa é culpada ou se ela é inocente, e isso aí cabe ao juiz decidir, mas ela vai identificar ali padrões psicológicos que podem indicar comportamentos agressivos ou qualquer coisa do tipo que faça sentido pro que ela está sendo acusada. E a gente volta na pergunta central: um adolescente normal pode cometer crime grave? E a resposta é sim, mas não sem motivos. Na verdade, qualquer crime tem motivos, gente. Mas os crimes cometidos por adolescentes são quase sempre uma junção de fatores, como histórico de traumas não resolvidos, ambiente familiar desestruturado, pressões sociais e escolares, influência de amizade e grupos e a impulsividade da idade. Mas a sociedade insiste em buscar uma resposta muito mais objetiva e simplista para poder explicar o que aconteceu. Então sempre vai ser elegível o vilão, que é aquela pessoa que é 100% maldade. É uma loucura, né? O que o teu cérebro manda você fazer quando é moleque.
Então a adolescência mostrou aí pra gente que ela vai muito além de uma série de suspense e crime. Ela nos ensinou que adolescentes não são adultos e precisam ser tratados de formas diferentes no sistema judiciário. A polícia pode comprometer investigações ao conduzir interrogatórios mal executados. A sociedade vai condenar sem pena e vai pôr a culpa na pessoa mais exposta ali possível. E pra finalizar, é que a mente humana é muito complexa e ninguém é 100% previsível. Mas agora eu te pergunto, né? Porque fica aquela dúvida ali no final. Jamie é inocente ou ele é culpado mesmo? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que o debate dessa série não pode acabar aqui não, gente, porque ela é muito maravilhosa.